E neste momento vamos para um recado muito especial da palavra do Evangelho da Graça, o Evangelho da Incircuncisão, o Evangelho que está em vigor nessa etapa presente em que nós estamos vivendo. E nesta oportunidade, vamos apresentar para você um tema que tem por título A Verdade Absoluta. Eu ouvi uma ministração, na verdade uma saudação do nosso amado pastor e mestre do Evangelho, Ivan Lopes, desde Orlando, na Flórida. Nosso amado pastor Ivan é uma pessoa muito querida por todos nós aqui no Brasil e uma pessoa também que acompanha esta verdade há muitos e muitos anos. E ele menciona, nesta saudação que ele enviou no grupo, algo muito especial que me levou a fazer este tema, a ministrar esta palavra com alguns detalhes a mais. Ele menciona que há alguns anos atrás, um líder evangélico, religioso, se pode se chamar assim, comentou a ele que não há verdade absoluta. Não há verdade absoluta. Isto é um absurdo absoluto. E é por isso que nós vamos apresentar a você com evidências bíblicas a respeito deste assunto. É claro que as pessoas que comentam certas coisas, elas comentam à vontade. Falar é fácil, não é? Falar com conhecimento de causa é outra história. E quando se fala em verdade absoluta, se fala em Deus. Quando se fala em verdade, se fala em Deus. E tudo que é absoluto, Deus está presente sempre. Tem pessoas que não acreditam em Deus, elas falam o que elas quiserem, não é? Mas a pessoa que é séria, que tem dentro de si uma espiritualidade não é o que muita gente pensa que é. A pessoa que é escolhida por Deus, ela é espiritual, ela é predestinada desde antes da fundação do mundo. E em João 14,6, estou falando de um livro histórico da Bíblia, que muitas pessoas chamam de Evangelho, que na verdade não é Evangelho, é um livro histórico, escrito pelo apóstolo João, diz assim: Jesus lhe disse a quem? A Tomé, aquele discípulo que queria ver para crer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui já existe algo muito especial. É um artigo. Jesus não disse, eu sou um dos caminhos, uma das verdades e uma forma de você obter a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Jesus fala isso, ele está falando da verdade absoluta, porque ele era o próprio Deus encarnado, que tinha vindo ao mundo naquele tempo, naquela etapa, com a missão de cumprir a lei de Moisés para os judeus ficarem livrados da lei. E é exatamente por isso que no seu mesmo livro histórico, João, no capítulo 8, verso 31, Jesus disse assim: disse então Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ele disse isso para os judeus que haviam crido nele, não é para todos os judeus que ele disse isso. É só para aqueles que ele viu que havia fé para que eles crescem nele. Se vós permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Se vós, judeus que me ouvem e que estão crendo em mim, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês então serão verdadeiramente meus discípulos. Então há alguns requisitos, não é simplesmente crer, mas é seguir a palavra de Jesus. Permanecer na palavra de Jesus é manter-se firme em sua palavra ao longo da história, ao longo dos tempos e eras, e entender qual é a sua palavra
ao longo desse período de tempo. Quando Jesus veio, a palavra que ele veio trazer estava debaixo da lei. Ele tinha que cumprir a lei. Não dava para ser uma palavra diferente, ainda que Jesus falava coisas que eram estranhas aos judeus naquele tempo, porque aqueles judeus estavam submetidos à lei, e Jesus falava além da lei. Jesus dava lampejos de graça, mas ele não podia explicar porque ele estava debaixo da lei. E então eu disse e repito, permanecer na palavra de Jesus é entender que a palavra de Jesus não é uma palavra só, de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. A palavra de Jesus, ela passa antes da lei, Gênesis é antes da lei, depois entra o período da lei, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todos os profetas, até os livros históricos estavam todos debaixo da lei. Essa era a palavra de Deus naquele tempo. Mas depois da lei, a palavra de Deus ela muda de tom. Ela muda para uma nova etapa, que é a etapa de servir a Deus com a mente. E a palavra de Deus então se torna o Evangelho da Graça. A palavra de Deus entra em uma universidade. Ela entra numa escola avançada. E é o que nós estamos fazendo aqui agora. Levando até você a palavra de Deus depois da cruz. Que é a mente de Cristo entregue a você. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Por isso, o verso 32, que é a sequência desse que nós lemos no 31, então Jesus, depois de dizer, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, aí ele diz no verso 32, e conhecereis a verdade, não uma verdade, que pode existir outras no mundo, não. Jesus, ele não veio trazer uma verdade, ele veio trazer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Só que esta verdade que Jesus está se referindo aqui, não era para aquele tempo. Por isso está no futuro. O verbo está no futuro. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará, futuro, livres. Naquele momento, Jesus estava livrando os judeus da lei de Moisés, da lei deles, que foi dada a eles. Mas ele tem uma promessa dizendo que depois dessa lei viria a verdade completa, plena de Deus, não só para os judeus, mas para os gentios. Então, a pergunta é, não há verdade absoluta, que nem aquele cidadão que comentou com o pastor Ivan naquele tempo? Não há verdade absoluta? Como não? Como não existe a verdade? E a verdade absoluta só pode provir de Deus. Veja o que Paulo disse aos Coríntios. 1 aos Coríntios 3,11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, se referindo ao Evangelho, outro fundamento do Evangelho, diferente do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo o seguinte, no verso anterior ele disse, a mim foi confiado o fundamento do Evangelho de Cristo, e outro edificaria sobre ele. Esse outro é o próprio Cristo, que viria edificar. Então, ninguém pode pôr outro fundamento diferente do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém vem ensinando qualquer coisa que não está submetida a este fundamento do Evangelho que Cristo deixou, essa pessoa está equivocada, ela está ensinando inverdades, ainda que possa estar falando de Deus à vontade. Muita gente fala de Deus, mas não sabe o que está falando. Há alguns que querem ensinar o que pensam e não o que devem, porque o que devem elas não conhecem, elas só conhecem o que elas pensam, ou muitas vezes o que elas acham. Mas a maioria dessas pessoas, esses líderes religiosos que se põem a falar o que não sabem, eles querem é figurar, aparecer, opinar, né?
E o evangelho não é para ninguém aparecer. Eu não estou falando aqui porque eu quero aparecer diante de uma câmera. Eu estou falando aqui diante de você porque eu preciso cumprir a minha missão. Isso aqui não é algo que eu resolvi falar aleatoriamente. Não. Isso aqui é algo que eu vejo como uma missão. Se eu fui iluminado para entender isto que você está ouvindo agora, é porque eu tenho que falar para você. Quando eu falo você, não sei nem quem você é, muitas vezes. Né? Mas eu sei que você é um eleito. Se você está ouvindo essa palavra e gostando dela, os teus olhos do entendimento estão sendo iluminados para entender. E isso é perfeito, é maravilhoso, é tremendo. Pedro, reportando-se ao profeta Isaías, Pedro falou algo aqui, ele estava se referindo a uma palavra do profeta Isaías. E na primeira carta dele, capítulo 1, versos 24 e 25, Pedro disse assim: toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Olha que interessante. Olha que tremendo que é isso. E é o próprio Pedro que narra isso numa das suas cartas. Ele diz que toda a carne é como a erva, não é? E toda a glória do homem, por isso esses homens que ficam ensinando Bíblia sem conhecer, sem saber o que estão falando, normalmente ensinam sempre no Velho Testamento e quando chegam no Novo, não sabem o que é Novo Testamento. Eles pensam que Mateus, Marcos, Lucas e João, a grande maioria deles, pensa que isso é Novo Testamento. Mas na verdade não é, mas que está escrito lá na Bíblia, né? Porque os que escreveram a Bíblia também não sabiam que aquilo era Novo Testamento, que aquilo não era Novo Testamento. Né? Mateus não pode ser Novo Testamento. Mateus estava debaixo da lei, assim como Marcos, Lucas e João. O livro de Atos dos Apóstolos também não é Novo Testamento, porque ele está narrando coisas dos apóstolos de Jesus de Nazaré, incluindo Paulo, que não era apóstolo de Jesus de Nazaré, mas que naquele tempo também estava lançando ali o Evangelho da Graça. Então, o Novo Testamento começa em Romanos e vai terminar em Hebreus. Então, aí está a palavra do Senhor, que aqui Pedro dizia que permanece para sempre. E Isaías também falou isso. Na verdade, a palavra original é de Isaías. Busque lá. A palavra do Senhor que permanece para sempre não é a lei de Moisés. A palavra do Senhor que permanece para sempre não é toda a Bíblia. A palavra do Senhor que permanece para sempre é o evangelho da incircuncisão. É aí que está o verdadeiro evangelho. Volto a repetir, de Romanos a Hebreus. A lei foi temporária, ela passou. Ela foi cumprida por Jesus de Nazaré, e Paulo, em Romanos 10,4, diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E a partir da lei, a partir de Cristo ter cumprido a lei, entra então o ministério da fé, a verdadeira fé, que é a fé de Cristo, e não a fé em Cristo, que é a fé de Cristo imputada em cada um de nós, seus filhos predestinados. E o sistema religioso fica por aí alardeando uma fé que não é a fé de Cristo. Então, a palavra do Senhor é eterna. O seu evangelho, de Romanos a Hebreus, é entregue, encomendado a Paulo para que o ensinasse, para que o trouxesse ao mundo, é o evangelho eterno. Esse evangelho é eterno, ele não termina, jamais. Porque ali está a mente do Deus espiritual e eterno também, que foi entregue a todos nós. Então, nos livros históricos de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus disse. E com isso que Jesus disse, nós vamos encerrar esta breve ministração a você, porque a palavra do Senhor não precisa ser longa. Ela tem que ser objetiva, ela tem que alcançar a tua mente. É só o que basta. O que diz dos livros históricos de Mateus, Marcos e Lucas, que é tão importante e que tem a ver com aquilo que nós estamos falando hoje, a verdade absoluta? Passarão os céus
e a terra. Mas as minhas palavras não passarão. Olha que interessante. Ele está se referindo ao Evangelho eterno. Porque o que Jesus ensinou debaixo da lei, passou. A lei foi cumprida, ela cessou. Mas as palavras do Evangelho de Cristo, aquelas que nós mencionamos anteriormente, não é? A verdade que liberta, o que libertaria, não é? Aquilo sim, as palavras do Senhor eternas, o Evangelho do Senhor que Paulo veio trazer para o mundo e que hoje nós estamos levando até você, este é o Evangelho eterno. Esta é a palavra eterna do Senhor para este tempo presente. Se você vive debaixo de religião, você não está debaixo do Evangelho eterno. Você está mesclando o Evangelho eterno com a lei de Moisés, que é onde estão 99% das congregações que se reúnem em nome de Deus nos dias atuais. Todos que se reúnem estão sempre mesclando lei com graça, circuncisão com incircuncisão. Não sabem ensinar o verdadeiro evangelho, não sabem pregar o verdadeiro evangelho, não sabem viver o verdadeiro evangelho, porque vivem isto mesclando rudimentos, batismos em águas, ceias, comemorações carnais. Falam de pecado, que o pecado ainda está de pé, falam que a lei está vigorando, os mandamentos de Deus têm que ser cumpridos. Existem religiões e seitas, as mais variadas, dezenas e milhares, que estão exatamente fundamentadas em um judaísmo cristão e não no cristianismo verdadeiro. E a verdade absoluta de Deus é o cristianismo verdadeiro, sendo cumprido, sendo vivenciado dia a dia. É reinar em vida debaixo desse cristianismo. É para isso que eu te convido. Para você conhecer melhor o Evangelho da Graça, o Evangelho da Incircuncisão, que está ao seu dispor, através das nossas redes sociais, através dos canais que nós temos no YouTube, e também basta você fazer um contato conosco através do WhatsApp, principalmente, muito fácil, né? Você pode se contatar conosco para que nós te enviemos um material mais específico sobre o assunto que você desejar. Tá certo, abençoado? Tá certo, abençoada, com todas as bênçãos? Esta foi uma mensagem curta, objetiva e direta para o teu coração, para a tua mente de Cristo aí, para que ela seja ativada, tá bom? Até a próxima oportunidade, fique conosco em todo o tempo. Até lá. Anjos a teu serviço, abençoado. Anjos a teu serviço, abençoado. Tá. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil.
Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.